Olá, bom dia. Estamos no dia 27 de janeiro de 2023, são 10 horas e 15 minutos da manhã. Se você está vendo esse vídeo para se conhecer, para ter controle sobre sua inteligência, sua vontade, sua memória, sua sensibilidade, sobre seu corpo, sua digestão, seus órgãos, em suma, sobre o corpo biológico, você precisa saber que seu corpo biológico tem um outro corpo que é chamado o corpo bioplasmático, ou comumente duplo etérico. E aqui nesse curso nós vamos dar como cuidar dos dois. Então esse é um curso de realização pessoal. Está sendo feito a pedido de uma nossa aluna, ex-aluna, e que agora voltou a ser nossa aluna, mas pode ser que outras pessoas necessitem, por isso não vou mencionar o nome dela. Então, o que é que acontece? As pessoas, geralmente, começam a vida sendo educadas pela família, pela igreja e pela escola. E são as três instituições que nós temos. Só que essas três instituições, veja, a família é a única que poderia fazer você feliz, porque ela deseja teu pai, tua mãe, seus irmãos, apesar das briguinhas, mas ela não tem a técnica, né? Nenhum pai, nenhuma mãe, a não ser extraordinariamente, é um pedagogo, é um professor, e também não adianta só ser pedagogo e professor, tem que entender de psicologia, tem que entender de neuropsicologia e outras coisas. Eu estudei 25 anos essas ciências e encontrei, através de várias ciências separadas, que as escolas não usam, porque o que a escola quer é que você não seja um marginal, para não dar despesa ao governo. Embora o INSS pague R$ 1.660 de salário mínimo a uma mulher, uma família de um prisioneiro. É mais do que o salário mínimo de um trabalhador, que é 1.302. Eu acho, não sei, dizem que é para proteger os filhos, para os filhos não precisarem roubar. Mas, de qualquer maneira, o nosso sistema é completamente descabido, a distribuição de renda é péssima, 1,5% da população detém 90% da riqueza, né? O nosso presidente dá 6 bilhões de reais semestrais. Bolsonaro tinha suspendido e a Globo caiu em cima dele. Agora o Lula restituiu. Os artistas voltarão a ganhar muito. A Rede Globo passará a ter muito dinheiro, porque as propagandas não são suficientes para sustentar a rede de televisão. Resultado: você termina sendo educado pela mídia. E a mídia é dirigida por uma instituição chamada Instituto Tavistock de Londres, que tem os maiores gênios em psicologia. Freud foi o fundador, e a função desses gênios é obedecer a um homem chamado Lord Nathaniel Barão de Rothschild, e é o clã dele que governa o mundo desde o ano 1360, passando a tocha mão após mão. E o interesse dele: quanto mais ignorante você for, melhor ele governa. Quanto mais ocupado você for, menos você tem tempo de estudar e vai fazer o que ele mandar. Isso faz com que, nas cartas do tarô, eu tenha que mostrar a você, a humanidade se encontra nessa situação. Ou seja, o bobo, eles nos fazem de bobo. Então, é a primeira ciência que eu aprendi, através de um mestre invisível que eu vi. Me tornei clarividente, não interessa aqui como, e o mestre, que é Hermes Trismegisto, me mostrou que nos fazem de bobo. Pior, esse aqui,
Você não percebe para onde ele está indo. Só percebe que ele tem uma veste ridícula, percebe que o cajado que ele devia botar na frente para ter certeza se o terreno está firme, ele está arrastando. Então, se o terreno estiver podre, ele vai botar o pé e vai afundar, vai escorregar e vai cair. Mas quando eu vou te mostrar agora outra figura igual, você vai ver que ela está caminhando para o abismo. Aqui, ó, tá claro, tá vendo? Então, alguns simplesmente caminham desorientados, outros caminham para o abismo, como Elvis Presley, né? Como o grande dançarino e grande artista que era, como é que se chama? Meu Deus do céu, Michael Jackson, né? E assim, Marilyn Monroe, Raul Seixas, que morreram porque não saíram desse estado e entraram em sociedades secretas. Raul Seixas foi membro da Golden Dawn, Aurora Dourada, uma das mais veneráveis sociedades na época, até que caiu nas mãos de um canalha chamado Aleister Crowley. Agora está na mão de um espanhol. Mas eu fui convidado para ser inspetor do departamento dessa sociedade, porque ela não tem templos. Ela aluga apartamentos comerciais e ali ela reúne os membros dela. Então ninguém sabe. Essa é secreta mesmo. O nome dela é Otto, Ordo Templi Orientis. Me ofereceram 150 mil reais mensais para eu poder tomar conta de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Mas a iniciação deles é torta. É magia negra. Eu não vendo minha alma ao diabo. Então, eu quero tirar você disso. Eu quero tirar você disso. Seja você quem for, seja você minha querida aluna que está me dando seus sonhos, e através dos seus sonhos, você está me permitindo saber quem é você. E à medida que eu te conheço, eu vou poder organizar a sua vida, que aqui é simbolizada por uma mesa, usando 2 baralhos simples. Então, nessa está faltando a espada. Então, quem desenhou esse aqui, ou não, está aqui, ó. Tá a espada, tá um medalhão, tá uma taça e tá o bastão. Esses 4 objetos que aqui também estão, ó, a espada, o medalhão. Onde é que está a taça? Está aqui, em branco, por isso não aparece. Aqui é uma taça e o bastão. Esses quatro símbolos significam sua inteligência, sua vontade, sua memória e sua sensibilidade. É a primeira coisa que você deve saber. Então, o tarô é um livro mágico. É um livro pela figura. E se você souber decodificar o tarô, então você vai conseguir se orientar. Porque o tarô vai dizer o caminho. Ele é um caminho, mas ele é todo feito de imagens, como sonho. Então não adianta você sonhar e não traduzir os seus sonhos. Por quê? Porque existe a linguagem dos sonhos e a linguagem dos símbolos. As coisas mais absurdas aparecem nos símbolos. Aqui são só símbolos alquímicos, mas nós temos vários livros sobre simbologia. E aí os alunos me contam os sonhos, e Freud se especializou nisso, porque ele era judeu e era rabino, e desenvolveu uma técnica de interpretação de sonhos. Essa técnica se chamou psicanálise, e através dela eu decodifico o sonho dos pacientes com facilidade enorme, porque eu tenho por vocação essa capacidade de entender a linguagem do subconsciente. Subconsciente, professor? Sim. Na verdade, o sonho de que você se lembra quando acorda é um drama, é uma aventura simbólica como um filme que foi planejada pelo seu inconsciente, arrumada, dirigida, dramatizada pelo seu subconsciente e chegou até sua consciência, seu consciente.
mas seu consciente não entende a linguagem do seu inconsciente. Por quê? Porque ela é simbólica. Só se você se tornar um especialista em símbolos. Eu não sei ainda como fazer isso com vocês, porque em mim foi espontâneo. Mas Freud tem uma técnica, ele conseguiu fazer isso. Então, alguém maior do que Freud descobriu que a chave não é o subconsciente, é o inconsciente. Então, aqui eu tenho o córtex cerebral, depois eu tenho o sistema límbico, depois eu tenho o sistema reticular que está aqui na nuca. Vamos traduzir isso em linguagem comum, em linguagem vulgar. Jung chegou até o inconsciente, Freud já tinha chegado. Só que Freud cometeu alguns enganos. Aqui ele fala, Jung, Carl Gustav Jung, fala acerca da psicologia do inconsciente. Freud não conseguiu entender o inconsciente. Jung conseguiu. Através de quê? Do tarô. Vejam só. Um médico decidiu estudar o tarô e conseguiu descobrir coisas que a medicina ignora porque acha que é pura ficção, é superstição. Bem, há muito canalha, muito patife, há muito vigarista, em cada esquina de Copacabana, Leblon, Zona Sul, enganando o povo, fingindo que sabe jogar o tarô e não sabe. Ele diz o que você quer ouvir. Mas, se você explorar o que essa pessoa sabe, perguntar a ela antes algumas coisas, você vai desmascará-la. Por exemplo, essa pessoa tem que saber que o tarô, que tem que ser esse desenho. Olha, não são cartas de jogar. O tarô se caracteriza por um desenho. Veja que os dois loucos são iguais. Ó. Todos têm a sacolinha, todos têm a vareta, todos arrastam. Ou aqui esse não arrasta, mas vem trazendo na mão, equilibrado. E a sacolinha está aqui. Esse vai caminhando simplesmente, mas é um despenhadeiro aqui. E nesse aqui fica claro, despenhadeiro. Ou seja, vai cair no abismo. Então, para que isso não aconteça, é necessário que você consiga se comunicar com seus sonhos ou que você tenha um instrutor. Não sou mestre de ninguém. Sou apenas um instrutor. Os mestres estão ocultos. Eu apenas tenho acesso a eles. Então, entre 1886 e 1926, a ciência descobriu um grande e valioso segredo. A mente não é produto do cérebro. O cérebro é produto da mente. Ou seja, o corpo humano é construído de fora para dentro e não de dentro para fora. O pensamento não é produzido pelo cérebro. O pensamento é criado pela mente, que não é o pensamento só. São forças muito mais poderosas. Então, isso aqui é o cérebro que todo mundo conhece, isso aqui é o cerebelo, isso aqui é um talo, que é o mais poderoso. Esse talo não é ainda a medula. A medula, todo mundo sabe que, protegida pela coluna, está a medula. Do mesmo jeito que o cérebro é protegido pelo crânio. Ou seja, uma caixa óssea produz como é que se diz? Protege o crânio. Essa caixa óssea se continua para proteger a medula. Mas a primeira porção da medula não é medula. É um cérebro. E isso só foi descoberto recentemente, em 1926. Então agora eu vou cortar o cérebro aqui, vou cortar esse cérebro em dois, pela metade, e vou mostrar agora o que é que em 1926 a ciência descobriu. Já mostrei nos meus vídeos. Então, aqui, esse amarelo aqui é essa capa amarela aqui. Quando você corta ele ao meio, você vê um buraco na altura dos seus vidros. É um buraco mesmo, viu? Aqui está escondido. Mas se você cortar, você vê o buraco. Esse buraco se chama sistema límbico. Está ligado ao cerebelo
e, através do cerebelo, a glândula pineal. E a glândula pineal controla a hipófise, que está aqui, em outra aula eu vou mostrar. Então, é fundamental que você tenha noção de que isso aqui é um cérebro, que aqui está escondido, porque aparece só um pedaço dele, e pensava-se que era um pedaço da medula. A última parte na nuca não é. Essa coisa esquisita é um cérebro poderoso que tem o controle sobre a sua vida. E você não sabe disso. Aí ele manda mensagens através do subconsciente, que está no sistema límbico, para a consciência. Só que essa mensagem vai através de símbolos e não adianta nada, porque você não entende o símbolo. É preciso, então, que você tenha uma pessoa que compreenda o símbolo. Agora você tem que guardar isso e não esquecer mais nunca. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é Pai, Filho, Espírito Santo na Igreja Católica, Shiva ainda Vishnu no Brahmanismo, Anu, Enlil e Enki na Mesopotâmia, então todas as religiões, exceto o judaísmo e o islamismo, teimam idiotamente a dizer que Deus é um ser solitário. Deus é uma família. Um pai, um filho e uma mãe. Porque se existe um pai e um filho, o Espírito Santo é uma mãe. Só que é a parte mais difícil de acessar de Deus. Por isso é representado por um pássaro em todas as culturas. Uma pomba no Evangelho ou nos terreiros de Umbanda. Uma ave. Então, minha gente, a questão é: este cérebro, isto é um cérebro, parece você com a mão fechada e com o dedo virado para cima, conecta a glândula pineal. E ele comanda a glândula pineal. A glândula pineal sabe o seu projeto. Você é um ser projetado. Você é um mecanismo, como um relógio, que é planejado para viver. Só que você não conhece esse planejamento, porque ele manda dizer ao sistema límbico, e o sistema límbico, que é o subconsciente, manda dizer ao sistema cortical. Aqui nós temos o tecido que separa, que amortece, uma esponja, amortece o cérebro aqui, ó, para o cérebro não bater no crânio e não se machucar. Se machucar, você tem a concussão cerebral. Então, isso é, na verdade, a sua mente. Não esqueça mais nunca. Agora, o grande problema é: o que é que eu posso fazer para, em vez de você consultar uma cartomante que vai lhe enganar, porque a maioria são patifes que querem somente seu dinheiro. Não são sérios como eu. São poucos os sérios. E aí, a mensagem que vem do inconsciente vai para o subconsciente, a linguagem do inconsciente é traduzida pelo subconsciente. Olha, já é uma primeira dificuldade. O cérebro cortical não entende nem a linguagem subconsciente, nem a linguagem inconsciente. Por isso, você banca o bobo. Porque o segredo está aqui. E ele fala, ele se comunica. Ninguém sabe se é luz ou som, mas ele emite algo, uma irradiação, que chega até o subconsciente. O subconsciente traduz essa irradiação em imagens. Essas imagens são seus sonhos, que Thoth fez nas figuras do tarô. Então, quem sabe ler o tarô tem que saber necessariamente interpretar o sonho. Então, se você for para uma pessoa e ela disser que ela é taróloga, que eu sou tarósofo, um tarólogo é um técnico, um tarósofo é um engenheiro. Então, o tarólogo, para mim, está lá embaixo. Está aos meus pés, sem orgulho. Pergunte a ela se ela sabe traduzir os seus sonhos. Se ela souber, pergunte a ela se ela sabe que existem 3 cérebros dentro da cabeça dela. Se ela souber, pergunte a ela se ela sabe que o tarô é igual ao sonho. Quando ela está traduzindo o tarô, ela está traduzindo o seu sonho. Então, se ela é capaz de ler o tarô, ela é capaz de ler o seu sonho.
Tá vendo como você pode fazer perguntas a ela para saber se ela é uma patife, uma vigarista? Geralmente, nenhum deles conhece isso aqui. Eu estudei neurofisiologia durante 5 anos para dominar esse sistema. Porque não é só isso. Isso aqui é só o sistema central. Então, primeira coisa que você tem que saber é isso. Nós bancamos o bobo nas mãos deste pequeno Deus. Tem 80% de poder sobre a nossa vida e a nossa mente. Não só sobre nós, mas sobre os que estão à nossa volta. E ele manda a mensagem para que você seja feliz, porque você nasceu para ser feliz, mas a linguagem dele é entendida pelo subconsciente, porque ninguém sabe se é vibração, som, luz, mas o subconsciente decodifica. E decodifica em imagens, como o tarô e o sonho. E manda essas imagens para o cérebro cortical. Se a sua memória cortical retiver o sonho, depende de um mecanismo que até hoje não se sabe, porque você sonha e às vezes de noite acorda, lembra do sonho, dorme de novo, no dia seguinte já não se lembra mais. No entanto, tem outros sonhos que você teve quando era criança e até hoje você se lembra. Ninguém sabe por que essa doideira. Não há cientista do mundo que saiba. Então, primeiro segredo, motivo desse vídeo, é você saber que você é 3 em 1. Por isso que a Bíblia diz que Deus criou a sua imagem e semelhança. Deus é uma tríade. E nós somos uma tríade. Nós somos 3 pessoas, né, em um só. E essas 3 pessoas estão em desacordo. A vontade cortical, às vezes, é contra a vontade límbica, e a vontade límbica é contra a vontade do sistema reticular. E olha, o sistema reticular não suporta ser contrariado. Se você contrariar, ele vai produzir uma fobia, ou vai prostrar você num sofá com uma depressão, ou vai produzir a síndrome de pânico, ou vai produzir uma psicose, ou esquizofrenia, ou seja lá o que for. Ele vai lhe punir. Ele não perdoa. Ele não perdoa. A lei dele é olho por olho, dente por dente, ferida por ferida. Então, vocês vão depender de mim enquanto não conseguirem decodificar seus sonhos. Mas vocês têm que entender o que é que eu sei, que me distingue dos vigaristas que estão nas esquinas aí da vida, botando o tarô, mas não sabem decodificar os sonhos. Mas se você for um psicanalista, a técnica de Freud está completamente ultrapassada. Quem foi que ultrapassou? Carl Gustav Jung, porque ele compreendeu isso aqui, o inconsciente. E ele escreveu esse livro acerca do inconsciente, retificando tudo que Freud tinha feito de errado. Agora você já sabe. Freud errou, mas criou a psicanálise. Um gênio. Depois ele se vendeu e fundou, quer dizer, com a ajuda do dinheiro dos Rothschild, ele criou o Tavistock Institute de Londres, que reúne os maiores gênios para programarem como é que a humanidade pode ser governada. 8 bilhões de pessoas que tem apenas um único rei, Lord Nathaniel Barão de Rothschild, que mora em Londres. Esse homem é o rei do mundo. E ele entende de tudo isso que eu estou dizendo a vocês, e a Sociedade de Tavistock, Instituto Tavistock de Londres, dá todos os dados para ele. Ele tem milhares de instituições que trabalham para ele, enquanto que você só tem a mim. Ou talvez você tenha outra pessoa séria. Mas eu acho que essa pessoa séria vai ser difícil saber o que eu sei. Eu sou uma biblioteca ambulante, modéstia à parte. Então, essa é a primeira aula de um curso que vai se chamar Realização Pessoal, que está sendo feita a pedido de uma aluna que foi que é amiga minha e foi aluna minha, e que agora decidiu deixar de ser boba ou deixar de ser louca, porque a vida parece sem sentido, não ter mais o risco de cair no abismo
não parecer uma pessoa ridícula e arrumar a mesa. Arrumar a mesa, que é a carta 1 do tarô, significa organizar a sua vida e o seu corpo. Seu corpo é o primeiro. Se você conseguir organizar seu corpo, você consegue organizar as coisas que estão em torno de você. Para isso é preciso a carta seguinte: estudo. Estudei durante 25 anos para compreender o tarô, sob a orientação de um mestre invisível chamado Hermes Trismegisto, que se apresentou para mim como Thoth. Então, eu trabalho com muita seriedade, respeito imensamente você e tudo que eu conseguir de benefício para mim, eu quero que você tenha. E você nasceu na vida, como diz Fábio Júnior, o que eu quero nessa vida é ser feliz, mas os outros não deixam. Primeiro porque as pessoas infelizes parece que têm inveja dos que são felizes. Aí fazem fofoca, intrigas. Segundo, porque o próprio inconsciente lhe faz de bobo. Então é tudo isso que nós vamos deslindar nesse nosso curso, que essa é a primeira aula. Essa aula será privativa. Esse curso não está à disposição no meu canal. Só as pessoas que se inscreverem nele, como você, minha querida aluna, pediu, aqui vai o seu primeiro vídeo, você me ofereceu um Pix que é justo e vai me ajudar, porque eu vivo do estudo e do ensino. Você sabe, desde que você me conheceu no Colégio de Caxias, eu nasci para estudar e ensinar. Então, compreendeu essa primeira aula? Se não compreendeu, mande por e-mail as suas perguntas. E, no dia que você puder, vamos ter uma conferência por vídeo, por Zap, por Messenger ou por Skype. Essa é a primeira lição. Veja, os vídeos serão privativos. É um curso do Colégio dos Magos Caldeus. Você, portanto, já é minha aluna, de novo, não mais no Duque de Caxias, mas numa instituição da Babilônia, chamada Colégio dos Magos Caldeus, que você vai conhecer mais ao longo desse curso. Bem, 27 minutos, não quero passar de 30. Se você não compreendeu alguma coisa, me pergunte. Eu responderei. E continue mandando seus sonhos para eu poder saber, né? Porque são mensagens subconscientes que são dramatizadas, porque o inconsciente manda através de vibrações, que pode ser luz, cor, som, e nós não sabemos. A ciência não chegou a isso. Mas sabemos, claro, que a mensagem do subconsciente é um filme. Mas um filme que é um enigma e que você não sabe traduzir porque é simbólico. É preciso que tenha um psicanalista e um psicanalista bom, porque muitos também erram. Muitos também não têm capacidade para ser. Então nós estamos assim num mundo extremamente complicado e cada vez mais complicado, com a peste, a fome e a guerra. A minha intenção é fazer você ficar isenta, ficar, vamos dizer assim, protegida, né, dessa onda maligna de energias negativas que emana dos homens, que são os donos do mundo, que querem poder e dinheiro. E quanto mais tem, mais quer. Isso se chama ponerologia. A ciência que estuda essa coisa que nos grandes homens, que dizem que têm sucesso e têm bilhões, essa ciência é um ramo da psiquiatria chamada ponerologia. Todos os grandes homens do mundo são loucos porque querem poder e dinheiro. Você não precisa. Você só tem que ter o suficiente para suas necessidades. Para ser feliz é preciso muito pouco. Principalmente amar e ser amado e ver as pessoas que você ama bem. Só isso. Ter o seu pão na sua mesa, ter o seu ganho garantido. Então, contra isso, os poderosos
tentam fazer com que a nossa vida seja cada vez mais difícil, como eu disse, nos sobrecarregando para que a gente não tenha tempo de estudar, para que a gente não aprenda a traduzir os sonhos. Mas agora, este curso vai começar uma série a pedido dessa minha aluna, e nós teremos assim um meio de nos defendermos, um escudo. Esse escudo é mental, mas será físico também, porque você vai ter que saber o que comer, o que beber, não vai comer o lixo do McDonald's, você vai ter que abrir mão de muitos temperos, porque vão intoxicar o seu fígado. Então, é necessário esforço, necessário uma mudança de vida, se você quiser. Se você não quiser, vai continuar na mesma coisa. Eu não adoeço, já tem anos, mas para chegar a ter esse conhecimento, meu subconsciente me boicotou e eu tive 3 vezes síndrome de pânico, mas consegui vencê-las. Não sem ajuda. Dr. Robson Rocha Mota é o primeiro a quem eu devo agradecimento. Morreu esse mês. E doutora Ana Lúcia, doutora Ana Lúcia Festa, que é uma pessoa extraordinária, tem uma clínica no Meia, que me chamava de meu amigo enquanto me tratava de síndrome de pânico e me deu as chaves para eu conseguir compreender tudo isso que eu expliquei a vocês. Ana Lúcia Marques Festa. Então, eu devo muito a ela, porque foi graças a ela que eu me interessei pela neurofisiologia. Não somente pelo cérebro, mas por todo o funcionamento do sistema nervoso. Então, muito obrigado pela atenção dispensada, muito obrigado por ter se inscrito no meu Colégio dos Magos Caldeus, por visualizar os vídeos do meu canal e por dar esse voto de confiança a mim, porque há muito patife, vigarista, embusteiro. Essa será a primeira aula que eu mandarei para uma pessoa que me pediu, mas se outros necessitarem, também mandarei para os outros. Mas o vídeo ficará só restrito às pessoas para quem eu mandar. Só quem eu mandar o link terá acesso ao vídeo. Bom, eu tenho 3 opções. Manter ele só para mim, privado. Tornar ele público, não me interessa, porque vou jogar pérolas aos porcos e distribuir ele só com os amigos. Essa é a opção. Então, até o próximo.